Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos convivendo, senhor presidente, com uma reconhecida crise no estado do Rio de Janeiro. E estou convencido de que todos nós sabemos das causas. Estamos convivendo com as consequências. E é possível e necessário identificar nas ações do Poder Executivo, ao longo dos últimos anos, identificar as diversas causas. O Poder Executivo no estado do Rio de Janeiro tratou de forma a mais irresponsável as finanças públicas. Não só deixou de cuidar como deveria das receitas, mesmo com o aumento das receitas, mas abriu mão, através de renúncia fiscal, de muito que poderia ter sido arrecadado para atender às exigências e necessidades da população. Mas identificamos também a irresponsabilidade do governo em relação às despesas, favores fiscais e superfaturamento, ou a privatização do Estado, a transferência de responsabilidades públicas, por alto custo para a iniciativa privada. E aí, senhor presidente, com a queda dos preços do petróleo, com a perda de receita, que fez com que a crise se aprofundasse, o governador do estado, Pezão, em ampla matéria publicada, um noticioso do estado do Rio de Janeiro, procura atribuir a culpa a integrantes dos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, se fixando de uma forma mais clara nos coronéis. Os coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros se aposentam cedo. E aí, senhor presidente, numa justa reação, e eu vou ler como parte do meu pronunciamento, o presidente da Associação dos Oficiais Militares do Rio de Janeiro, os oficiais militares estaduais, Coronel Carlos Fernando Ferreira Belo, divulga a seguinte nota oficial: a Associação de Militares, de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, repudia de modo veemente a forma injusta e ilegal como o governo se manifesta publicamente, colocando a culpa no caos instalado na Previdência do Estado, nos coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Não é verdade. Nenhum militar de investidura estadual, do soldado ao coronel PM-BM, passa para a inatividade saindo pela janela ou pela porta dos fundos, senão pela porta da frente, com absoluta dignidade e consciência plena de haver pago mensalmente, durante 30 anos ou mais, a Previdência Social. Depois que passa para a inatividade, o militar, de todos os graus hierárquicos, continua pagando da mesma forma. Quando morre, a pensionista assume o encargo mensal do pagamento do Rio Previdência.
Não é digno lançar a tropa e a sociedade contra aqueles que ocupam o último posto da hierarquia militar do nosso Estado, com declarações fantasiosas e enganadoras. A falência da Previdência tem outro motivador. Eu, aliás, senhor presidente, conheço vários. Inclusive, a forma como a Previdência foi conduzida, como o próprio Poder Executivo se apropriou ao longo dos anos dos recursos da Previdência Estadual. Continuo lendo a nota do Coronel Belo. Os coronéis passam para a inatividade em 90% dos casos, com muito mais tempo no serviço ativo que os demais integrantes de ambas as instituições. E ainda assim, se vão cedo para a inatividade, é porque ou entraram muito cedo e começaram cedo a descontar para a Previdência, ou porque os governos não aceitam que os coronéis permaneçam no serviço ativo por mais de 4 anos, sob a alegação de que é preciso oxigenar os quadros. Aqui, senhor presidente, especialmente os deputados com mais mandatos, todos nós convivemos com as mensagens do Poder Executivo desorganizando o fluxo de carreira na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Desorganizando, criando até constrangimentos. Posso citar exemplo. Um coronel da Polícia Militar jovem, que já estava na inatividade, trabalhando para a Rede Globo, jovem, retornou ao serviço ativo para permanecer 1 ano no comando. Isto cria um constrangimento hierárquico, encontrando na ativa coronéis muito mais antigos do que ele. Isso cria um constrangimento muito grande, mas é a legislação que impõe a permanência de, no máximo, 4 anos no último posto. Não existe a possibilidade de permanecer. O deputado Coronel Jairo, coronel da Polícia Militar, conhece isto muito bem. Pois não, deputado Coronel Jairo? Deputado Paulo Ramos, primeiro quero hipotecar minha solidariedade às suas palavras, dizer que concordo plenamente, como Vossa Excelência falou, a gente tem conhecimento disso. Mas o mais importante disso, queria até que Vossa Excelência enfatizasse, é que esse problema do coronel sair mais cedo foi criado pelo próprio governo, por esse governo. Porque diminuíram o tempo do coronel no posto, resolveram oxigenar, ofereceram a promoção para os tenentes coronéis saírem da ativa. Esse problema que existe hoje foi o próprio governo que criou, diminuindo o tempo do coronel no posto, dizendo que precisava oxigenar as carreiras e principalmente, oferecendo desde a época do general Cerqueira, mexendo na hierarquia, mexendo no amor, no corporativismo da corporação, no espírito da corporação, nomeando, promovendo pessoas que não estavam absolutamente preparadas para o posto. A gente lembra do tempo que um tenente-coronel chamava a gente de senhor, na época, e nós éramos major, porque ele criou esse problema. Quem criou foi o próprio governo. E agora é um absurdo tentar desviar para isso. Eu lamento profundamente. Devo dizer que vou lá no Palácio conversar com o governador, dizendo que ele está muito mal orientado. Vou lá levar essa afirmativa para ele, que ele está orientado, está mal orientado e está criando um clima ruim na Polícia Militar, que é o único órgão que, na verdade, protege o governador. Eu agradeço, deputado Coronel Jairo. Vossa Excelência conhece muito bem também os critérios de promoção. O chamado merecimento, entre aspas, um protecionismo muito grande, e o governo oferecendo a possibilidade de passar para a inatividade no último posto, desde que seja tenente-coronel, tendo tantos anos de serviço. Mas mesmo assim, a permanência no último posto, só no máximo por 4 anos.
a não ser em algumas posições, onde o coronel pode ficar indefinidamente. Quem é chefe do Estado-Maior pode permanecer 20 anos. Tem alguns cargos onde pode permanecer por 4, 5, 6, 7, 8, mas na maioria dos cargos, o máximo de 4 anos. Mas continua o presidente da Associação de Oficiais Militares Estaduais, Coronel Belo. Quando o senhor Sérgio Cabral assumiu o governo, o tempo máximo permitido para que o coronel permanecesse no serviço ativo era de 6 anos. O governo alterou para 4 anos. O atual governador fez o mesmo em 2015 com relação aos oficiais do Corpo de Bombeiros. Então, o governo cria um constrangimento de tempo máximo no posto, de permanência no serviço ativo, destrói o compromisso com a carreira, o sentimento de apego à permanência no serviço ativo. E aí, quando o caos acontece, o governador, sem nenhuma informação, na maior ignorância, no desespero, para não assumir a responsabilidade pelos desmandos do governo, procura jogar especialmente a opinião pública contra os oficiais do último posto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E mais, meu querido presidente, para encerrar, e nós sabemos, vários coronéis no último posto, que em não tendo completado os 4 anos, permanecem sem função, como chamamos, na geladeira, na letra, encostados. Como pode, numa instituição militar, ocupar o último posto da carreira e permanecer sem função, envergonhando, inclusive, o militar nesta situação? Doutor Julianelli, que vem do Exército Brasileiro, é capaz de compreender isto. Como é que fica alguém exposto compulsoriamente à inatividade, ainda estando na ativa, porque não tem nenhuma atribuição? Então, senhor presidente, eu quero pedir a transcrição da nota oficial do presidente da Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro, representando policiais militares e bombeiros. E nós hipotecamos solidariedade ao Coronel Belo. Então, eu estou pedindo a transcrição da nota do Coronel Belo e fazendo da nota dele parte do meu pronunciamento e do esclarecimento que é devido aos parlamentares e à sociedade. Obrigado, deputado Coronel Jair.